Povo gaúcho, povo missioneiro. Existem coisas, situações que este missioneiro não consegue entender. Não consigo compreender. Uma dessas coisas é o racismo. Dia 13 de maio foi na segunda-feira que passou. Em várias partes do Brasil foram feitas reflexões, estudos, análises a respeito desta questão que ainda assola a nação brasileira, que é o racismo. Muito pouco se tem para comemorar, ou se comemorou no dia 13 de maio, que é uma data instituída legalmente para que se comemorasse a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, abolindo, entre aspas, a escravidão no Brasil. Este é um assunto que certamente daria para nós discutirmos dias e dias e dias e dias e dias. Mas vou resumir, obviamente, no pequeno espaço que tenho aqui no portal Rádio Cidade S.A., no telejornalismo. Eu não compreendo, me perdoem, como pode ser que um ser humano, de novo, entre aspas, consiga agredir o outro, desprezar o outro. Pior que isso, matar, tirar a vida do outro, prejudicar o outro ser humano por causa da cor da sua pele. Qual é a explicação que se dá para isto? Como é possível isto? Pois acreditem, o racismo assola o planeta Terra. Se comete todo tipo de arbitrariedade, de violência, por causa da intolerância relacionada à raça, à cor da pele da pessoa. Se é branca, se é vermelha, se é preta, se é mulata, se é cafusa. Inacreditável isso. Esse é o momento de fazermos uma reflexão sobre esse assunto. Porque, na verdade, dia 13 de maio de 1888, assinou-se a Lei Áurea. Muito bom. Só que os afrodescendentes saíram da condição de escravo legal
outras espécies de escravidão, aonde muitos, e hoje estas fileiras são somadas de brancos e outras raças também, campereiam aí Brasil afora, numa outra condição de escravagismo. Pois acreditem, a revista Exame publicou um documento que eu quero levar ao conhecimento dos senhores e das senhoras alguns detalhes, alguns índices, alguns títulos, para que reflitam sobre este tão importante assunto. Dados mostram o abismo social que existe no Brasil entre negros e brancos. Os negros, os afrodescendentes, diz a revista Exame, são a maioria das vítimas da violência e os que mais sofrem com a pobreza. As mulheres afrodescendentes são as que se sentem mais inseguras em qualquer extrato social, inclusive na família. Disparado são as mulheres que se sentem mais inseguras dentro do contexto social no Brasil. A população negra brasileira ainda enfrenta um abismo de desigualdade. São os negros as maiores vítimas da violência e os que sofrem mais com a pobreza. Eles também têm pouca representatividade nas esferas políticas e têm renda média muito menor que a dos brancos. Temos mais dados interessantes. O Brasil, com mais de 500 anos de história, é muito tempo, né? Só teve um presidente que dá para se considerar afrodescendente, que foi o presidente Nilo Procópio Peçanha, que era pardo. Em mais de 500 anos. Os afrodescendentes são maioria no programa da Bolsa Família. E por quê que são a maioria no Bolsa Família? Porque são a maioria dos pobres, desprovidos de renda digna, de condições dignas de vida no Brasil. Por isso são a maioria no programa Bolsa Família. E muitos nem no Bolsa Família não estão, né? Em mais de 500 anos, Joaquim Barbosa foi o primeiro presidente negro do Supremo Tribunal Federal. O primeiro em mais de 500 anos. Mulheres negras são mais atingidas pelo desemprego. A taxa de analfabetismo no Brasil é 2 vezes maior entre os afrodescendentes. A renda do afrodescendente no Brasil é inacreditável o que eu vou dizer agora. A renda do afrodescendente no Brasil é 40% menor que a dos brancos. Mas qual é o problema? Qual é o motivo dessa disparidade dantesca, horrível, indigna, injusta? Mas por que isso? Por causa da cor da pele das pessoas.
Edson Carneiro, escritor, no livro Antologia do Negro Brasileiro, que eu li quando era garoto ainda, nos revela que em dado momento no Brasil, Brasil colônia, nós chegamos a ter 8 negros para um branco. Então, meu irmão, pensa no que eu vou te dizer agora. O negro lavrou a terra. O negro construiu as primeiras lavouras, as primeiras plantações, as primeiras colheitas. Desbravou o Brasil construindo estradas, trabalhando na cana-de-açúcar, no café, na criação do gado, no algodão, no milho, em todo que é tipo de produção agrícola. A mão, o suor, a competência, o trabalho, o esforço do afrodescendente foi e é decisiva ainda no Brasil. O afrodescendente sempre esteve à frente das revoluções, das guerras, defendendo o Estado brasileiro nas fronteiras. Nunca foi general, nunca foi coronel, raramente um capitão, sargento, cabo, muito raro, mas sempre formou os batalhões, os esquadrões, os pelotões da linha de frente, defendendo o território brasileiro, o negro. Nós devemos muito, muito e muito aos afrodescendentes, se assim pudermos dizer, porque eles são, junto conosco e com os índios que aqui já estavam há milhares de anos quando os brancos chegaram, nós somos a nação brasileira. Nós construímos a nação brasileira. O índio, o branco imigrante das mais variadas partes do Brasil e o afrodescendente num índice extraordinário de participação e de contribuição em todos os segmentos da economia brasileira. Por que estes índices que a revista Exame revela? Por que essa odiosa discriminação? E aí eu pergunto para você que está me ouvindo aí, tu conhece médico negro aí em Santo Ângelo? Aí nas Missões? Ou aqui no Rio Grande do Sul? Um médico negro, quantos tu conhece? Coronel negro, quantos tu conhece? Advogado negro, quantos tu conhece? Professor negro, quantos tu conhece? E tu pegue, meu irmão, engenheiro, arquiteto, a profissão que tu quiser, quantos negros tu conhece? No entanto, são em torno de 50% ou mais da população brasileira. Estou pegando o cafuzo, o pardo e o negro, o afrodescendente, são a maioria da população brasileira. E onde é que estão? Na pirâmide social? Me responda o que eu perguntei, quantos tu conhece? E depois tu vai me dizer que não existe racismo? Existe racismo, sim. Existe falta de oportunidade, sim. E temos uma dívida histórica com aqueles do passado que vieram da mama África construir esse Brasil. E temos, então, sim, uma dívida histórica com os seus descendentes. Vamos deixar de hipocrisia, meus irmãos. Um abraço missioneiro, um abraço gaúcho e até a próxima oportunidade.